Ontem nós começamos aí o nosso trabalho, né? E hoje nós vamos dar sequência ao nosso trabalho e vou implementar hoje aqui com vocês uma disciplina que eu sempre quis ter nos nossos treinamentos, mas nunca consegui implementar 100% teoricamente. Eu sempre consegui implementar em ação, né? Em fluxogramas, em solução de problemas. Então a gente vai falar de disciplina nova hoje aqui, que visa a melhoria contínua, né? O Kaizen. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, primeiro ponto. Onde não há padrão, não pode haver melhoria. A gente, na manutenção, tenta fazer com que o produto, né, que o nosso dispositivo Android ou smartphone ou iPhone, volte a ter as mesmas qualidades industriais, não é isso? É o que a gente tenta fazer. A manutenção, apesar de ser difícil executar um padrão igual a fábrica tem um padrão industrial que é notoriamente com qualidade total. Nós, como seres humanos, né, nós estamos manipulando o dispositivo não da mesma forma que a indústria faz. Vocês sabem que aí as mãos humanas são feitas só praticamente no checklist final de produção. Praticamente não tem contato manual com a montagem do nosso smartphone, né? Então todo mundo sabe disso, que tudo máquina que é feito isso. Desde a soldagem, né, vários processos são máquinas. O que aconteceu? Peraí. Quantas horas, pessoal? Qual? 5 minutos. Não, tá bem, mas qual que é o nosso horário? 9.00.00. Se você está 1 segundo atrasado, veja bem, 1 segundo, você está atrasado. Se você está 5 minutos atrasado, você está super atrasado. Olha só, você vai para uma reunião de emprego. É 9 horas de reunião. Que hora que você chega na reunião de emprego? Para arrumar um emprego? 8h15. Né? Chega 8h15. Para estar tranquilo lá, bem descansado, né? Para o entrevistador chegar e ver que eu já estou lá esperando ele. Você chega para fazer um treinamento. Que horas começa o treinamento? 9 horas. Qual que é o horário que você tem que chegar aqui? 8h15. Não. Então o senhor está 50 minutos atrasado. Se você olhar no dicionário, atraso é sinônimo de pressão. Então vamos lá, aqui, ó. Já tem as marquinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. As marquinhas na mão. Pode ir lá. Paga 10. Vamos, se não pagar 10, vai atrasar. Vamos pagar 10. Essa camisa aí é do Flamengo? Não, peraí. Para. Vem cá. Tira essa blusa de jaqueta, deixa eu ver. Tira aí. Ah, do esporte. Pode vir com a camisa do time no laboratório para fazer manutenção? Não, do esporte pode. Do esporte pode? Então tá bom. Então, parou na 3, né? Então vai, continua. Achei que era do Flamengo, aí seria 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como nós somos profissionais, a gente repete o que a gente está falando. Vamos repetir para ele que a gente começou a falar? Vamos repetir para ele ou não? Claro que não, né? Tá atrasado, perdeu, ué. Hã? Nós vamos repetir o que passou já? Claro que não, né? A gente repete? Não. O trem sai às 9. Mineiro chega às 8h15 na estação de trem. Então a gente não pode perder o trem. Então aqui, ó. Amanhã tem um fator multiplicativo, viu? Paga 20. Amanhã, se chegar atrasado de novo, paga 20. Tá, 8h15. Aprendeu, né? Então, veja bem, voltando ao nosso tema, já que o senhor nos interrompeu, né? Porque chegou atrasado, não é isso? Onde não há padrão, não poderá haver melhoria. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que padronizar os processos da reparação. Padronizar os processos da reparação para que a nossa assistência dê lucro. Que a gente possa fazer o serviço com maior qualidade no menor espaço de tempo. Então a gente tem que entender que nos processos industriais onde é feito o smartphone, tudo é optimizado para fazer com a qualidade maior possível e com menor tempo. Na manutenção, a gente tenta fazer com que o nosso dispositivo, com que o nosso produto volte, né, a funcionar conforme o padrão que foi produzido. Bem, isso é praticamente impossível. A gente conseguir fazer com que o nosso produto volte a ser o que ele foi produzido, com a qualidade que ele foi produzido. A gente sabe, na indústria não tem jumper, não tem fluxo na placa desnecessário, não tem gambiarra, não tem jeitinho brasileiro. Não.
É um padrão de qualidade máximo. Não tem conversa. Se não passou no controle de qualidade, descarta. Então não tem meio termo. Eu não estou falando não é só de iPhone, não, é de Android também. Existe um controle de qualidade rigoroso. Apesar de, às vezes, ter defeitos sequenciais, crônicos, né? Mas isso aí que demoram a ser resolvidos, mas a montagem, a expectativa é montar o quê? Com a melhor qualidade possível. Na reparação, a gente vai tentar fazer o quê? Exercer um padrão, um plano de ação na reparação, que é muito importante, industrialmente falando. Esse plano de ação, a gente vai usar vários. Um deles é o PDCA. O que eu quero propor para vocês hoje aqui? Nós vamos, a partir de agora, fazer com que o nosso laboratório, não importa se você trabalha sozinho, se você começou a trabalhar sozinho, porque você vai crescer. O objetivo de quem trabalha direito, né, e a tendência natural das coisas é evoluir. A gente quer que vocês evoluam. Então, você tem que evoluir com a base sólida, com um plano de ação. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre PDCA. O que é o PDCA? É um dos planos de ações implementados na manutenção. A manutenção, gente, antigamente, era fazer com que o dispositivo voltasse a funcionar. Então, na época industrial dos primórdios, 1920, 1950, você simplesmente parava a máquina, você chegava na máquina, no equipamento, fazia a manutenção. Depois de 1970, começou a manutenção preventiva, né? A gente faz um reparo preventivo na máquina para que ela não danifique. Depois de 1970, com a instrumentação, as máquinas são capazes de te dar relatórios de funcionamento dela, como elas estão, como elas não estão. Então a gente consegue hoje extrair relatórios do nosso dispositivo, ou tem ferramentas que a gente consegue extrair relatório deles para fazer a manutenção assertiva, de forma com muito mais eficiência. Então hoje as máquinas elas são capazes de comunicar, interagir com a gente, informar, vocês já sabem disso aí, né? Tem vários panics que a gente acha nos aparelhos, esse ele já te informa o que está falhando. Isso é muito bom na manutenção. A gente vai usar essas ferramentas que o aparelho tem de métricas, de medir, de medições, para que a gente faça com que o nosso PDCA seja feito da melhor maneira possível. Mas o que é PDCA? Planificação, identificação do problema, execução, verificação e padronização. Então, PDCA são 4 siglas em inglês, né, que identificam. Primeira letra P, identificação exata do problema. É um problema raiz? O que é um problema raiz? É um sintoma que você está verificando no seu dispositivo? É efetivamente um problema raiz. Muitas vezes você tem um sintoma. Aí você está verificando uma falha no dispositivo, mas não é a falha raiz. Aquilo é um sintoma de uma falha maior ainda. Então, o PDCA condiz em planificar, executar, check, verificação e action, padronização. Primeiro ponto, identificação do problema. Problema definido, 50% resolvido. Vamos falar a verdade. Quem não gosta de problema não trabalha com manutenção. Manutenção é resolver problema. Segundo ponto, quem não tem problema, quebra. Uma empresa que não tem problema, quebra. Né? Porque a gente está na empresa para resolver os problemas. Se você não tem problema, quebra. Problema sempre vai ter. Cabe a nós fazer uma estratégia para padronizar e resolver problema. Então, o primeiro ponto da manutenção é a identificação do problema. Problema definido, 50% resolvido. Definir o problema é crucial para a manutenção. Mas o que é a definição do problema? Primeiro ponto. Esse problema é uma pequena parte de um problema maior ou já é um problema raiz? Eu tenho que saber identificar isso. Né? Segundo ponto, eu vou observar inspeção visual. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Terceiro ponto, análise métrica. O que é análise métrica? Medição. Se não gosta de medir, é melhor ir para sua casa dormir, porque reparação é medição. Quarto ponto, qual que é o meu plano de ação? O que eu vou executar para fazer aquela reparação? Em menor tempo, em maior qualidade, para quê? Ganhar mais dinheiro. Né? Não adianta ficar 3 dias no aparelho fazendo reparo, cobrar aí R$500, eu perdi 3 dias de serviço. Eu ganhei dinheiro? Não. Você perdeu dinheiro. Né?
O ideal é fazer um reparo aí próximo a 1 hora. Né? 1, 2 horas seria o ideal para você fazer a reparação, para você produzir pelo menos 8 aparelhos por dia, com 8 horas de trabalho. É o mínimo que a gente estipula como rentável, você produzir pelo menos 8 aparelhos por dia. Ah, mas a minha assistência é pequena, eu não reparo 8 ainda. Ok, você vai crescer, vai começar, vai avançar. Então, um bom profissional repara pelo menos 8 aparelhos por dia, 1 aparelho por hora. E essa reparação, né, pode ser complexa, média, nível médio, complexo. Você vai deixar os reparos mais simples para um auxiliar fazer. Você não está fazendo um curso investindo em ferramenta, investindo em trabalho, em conhecimento, para fazer troca de tela. Não é isso? Para fazer troca de bateria. Não, nós vamos fazer reparo em placa. Né? Reparo em placa é um custo maior, um investimento maior. Não dá para um profissional principal ficar fazendo isso. Você investiu dinheiro, conhecimento, ferramental para trocar tela e bateria. Coloca um auxiliar, paga um salário mínimo para ele vai aprender a fazer isso e ele faz esse tipo de serviço. E faz o controle de qualidade do seu reparo. Teste, checklist. Ok? Ah, mas eu estou começando e eu não consigo pagar ninguém. Você vai chegar lá, calma. Né? Pode contratar um estagiário. O estagiário não tem custo trabalhista. No colégio de eletrônica, na escola técnica de eletrônica, pega um estagiário. Vai pagar menos de um salário mínimo por mês. Vai trabalhar 6 horas, não tem cargo trabalhista, e você vai ter uma pessoa para te ajudar. Solução simples, prática e objetiva. Né? Um funcionário que não gera custo trabalhista, não tem grandes despesas em cargos com ele e paga menos que um salário mínimo, é bom, né? Não é? Então, uma boa saída para a gente é contratar um estagiário, vai no Senai, na escola técnica, coloca lá, contrata estagiário técnico eletrônico e coloca do seu lado para fazer os testes básicos, reparos simples, que você vai orientá-lo a fazer. É uma boa alternativa com custo baixo. Ok. Próximo ponto do PDCA é o do, é a execução. Executar o reparo. A gente tem que entender que na reparação nós temos que ter padrão. Padrão de temperatura, padrão de tempo de solda, padrão de processos, padrão de ferramentas, calibração. Tudo tem que ter um padrão para que esse processo seja sempre feito da mesma forma. Para não tenha erro e você, poxa, eu fiz tantos aqui, hoje eu errei. Porque você não está seguindo um padrão. Então, tudo tem que ter um padrão na execução. Né? A execução não é simplesmente, vou trocar fazer o jumper no codec de áudio. Tem que ter um padrão de execução, tem que ter uma tabela de sequência de temperatura, dos processos. Tudo tem que ser muito bem executado. Verificação. Verificar o estado do produto, como é que ele está, fazer a manutenção preventiva nele, todos os periféricos, acessórios. E o último ponto é a conclusão. Conclusão em relação a preço também, precificação. Um dos problemas da assistência é a precificação. É ter sua hora técnica, né, de forma clara do seu tempo de trabalho. Então a gente tem que definir que a mão de obra se divide em hora técnica. Eu gastei 2 horas para fazer aquele reparo. Então o valor da mão de obra é R$200, em média, de uma hora técnica. Então a mão de obra é R$400, mais do que eu gastar de componente. Então a gente tem que saber definir isso, o tempo de execução de cada trabalho, para você cobrar de forma justa e cobrar sempre o mesmo valor para não ter diferença, discrepância de preço de cliente. Vou fazer um reparo no codec de áudio. Tempo de reparação, 1 hora. Entre desmontar o aparelho, tirar o CI, fazer os jumpers, fazer o rebalho, soldar o CI de novo, montar a placa, pelo menos 1 hora. Qual que é a sua mão de obra técnica hoje em 1 hora? Qual que é a sua mão de obra hoje em 1 hora? Não definiu isso, né? Definiu isso? Alguém já definiu a mão de obra em horas? Em horas não, no serviço. Também. Tem. Também funciona. Está bem dentro do que a gente está falando aí. Eu sei, em média R$20, você vai trocar a mão de obra 200, também bem próximo a isso. Quando você coloca em horas, porque quando você vai levar seu carro numa oficina autorizada, numa concessionária, que seja, tudo é dividido em horas. A hora técnica é tanto. Você já sabe, aquele preço sempre vai ser o mesmo. Não tem discrepância de preço para o cliente falar, você cobrou de um valor X, de mim 2X. Não. A mão de obra é feita pelo serviço. Complexidade. Complexidade de um codec de áudio, num swap de RF, de uma placa do iPhone X. Vou demorar 3 horas para fazer esse swap, preparar a placa, desmontar a placa, tirar os componentes. Em média, 3 horas para fazer um swap de RF. A mão de obra, 3 horas, R$600. Então, esse preço está precificado. Então, no processo é muito importante. Para a gente ter esses processos definidos e, claro, para ter orçamento na entrada.
Você pode fazer um orçamento online, porque você já tem os tempos em horas de cada reparo, você já pode criar um orçamento para o cliente online, que isso é muito legal, o cara já sabe quanto vai pagar, claro, né? Tem que ser um checklist técnico depois na entrada, para não saber se é o problema raiz ou não. Às vezes é um sintoma, né? Tá com pré-orçamento, você tem um pré-orçamento já, isso já ajuda bastante, que o cliente da manutenção ele é muito desconfiado. Ele quer ter um pré-orçamento, pelo menos, para saber quanto que vai pagar. E as pessoas são desconfiadas, você sabe disso. Ok, então, eu coloquei aqui nessa apresentação, vou passar para vocês, e essas linhas em azul, elas estão com hiperlink. O que quer dizer isso? Vocês vão pegar esse material hoje aqui e vão estudar para mim, porque eu não vou ficar aqui falando de PDCA, de 5WH, 5W2H, nosso objetivo é fazer reparação, trabalhar eletrônica, mas eu quero introduzir pelo menos o conhecimento básico para que vocês tenham processos. Então, vou compartilhar esse material e aqui vocês vão perceber que existem, em azul, são links. Vocês vão clicar em cada link desse, o material, o dever de casa hoje, o para casa, né? Hoje tem para casa. Aí amanhã eu vou fazer as perguntas desse para casa. Então, em vez de sair hoje à noite para passear, em vez de sair hoje a passear, essa planilha aqui, ó, lembra aí, ó, no planejar, qual que é o plano hoje? Estudar esses hiperlinks em azul. O que é um fluxograma? O que é uma folha de verificação? O que é um histograma? O que é um brainstorm? O que é o diagrama de dispersão? O que é a técnica Ishikawa, que é a espinha de peixe, que é fantástica para reparação? O que é diagrama de Pareto? O que é diagrama de Gantt? Isso são processos usados na indústria, tá? Para vocês entenderem como que é feito um dispositivo, quais são os padrões de qualidade, quais são os processos. Então, qual que é o plano de ação hoje à noite? Nosso PDCA hoje à noite, plano? Estudar, né? Estudar. E amanhã eu vou ter execução, que é o teste, se vocês estudaram mesmo, né? Ok, um dos pontos mais importantes na reparação, que a gente vai implementar aqui, é o 5W2H. 5W2H. Ou seja, 5W e 2H. What, why, when, where, who e how. 5W2H. Então nós vamos ver aqui que eu tenho aqui. O que é o 5W2H? Olha aqui, ó. Why, por quê? Por que falhou? Qual que é o motivo que essa placa parou de funcionar? Por quê? O que está acontecendo? Parou por quê? É um problema raiz? É um sintoma? O que está acontecendo? Quem é o causador do problema? Depois, quando a falha acontece? Está reiniciando de 3 em 3 minutos? Está desligando sozinho? Está aquecendo? Né? Quando isso acontece? Onde isso acontece? Em qual setor da board? Porque a board a gente vai aprender a dividir em blocos. Em qual bloco da board isso está acontecendo? Por quem? Quem está fazendo o reparo? Onde? É um reparo terceirizado? Eu estou na minha assistência? Eu terceirizo o vidro. Eu não faço troca de vidro. O aparelho entrou com o vidro quebrado. Quem vai fazer esse serviço? Qual que é o prazo que ele vai demorar? Qual a qualidade que ele tem? Porque o terceirizado me representa. Se eu não aplicar um plano de ação no terceirizado, se a qualidade dele for baixa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter qualidade baixa. Tá? Quanto vai ficar esse serviço? Qual o preço? A precificação que eu acabei de falar aqui de hora técnica. Né? E como? Então, normalmente a gente faz uma planilhazinha para implementar o 5W2H na reparação. A gente tem várias coisas. O brainstorm, espinha de peixe, né? E aí a gente criou uma técnica mais simplificada chamada EMA. Eliminação, medição e ação. Então a gente pegou todo esse conceito industrial de qualidade, de processo, isso aqui já é uma técnica já nossa, né? E chamou essa técnica de EMA. Eliminação, medição e ação. Ou seja, esse conteúdo que vocês viram anteriormente é um conteúdo industrial, com a nossa experiência de trabalho, e a gente criou uma técnica chamada EMA. Eu estou passando o fundamento para chegar na técnica EMA. Qual que é o fundamento? Tudo que vocês viram anteriormente. É o brainstorming, é o 5W2H, é a espinha de peixe, é o PDCA, né? Vários processos industriais que a gente chegou para fazer um processo de reparação denominado EMA. Eliminação, medição e ação. Simples. O que é o processo EMA? O nome já diz, né?
Primeiro ponto, eliminar possibilidades. É falha de software, é falha da interface do usuário, é falha da print circuit board, é falha do backhousing, tem panic full, tem a boot panic. Panic full é quando o aparelho está ligando, ele emite um relatório de erro, né? E a boot panic quando ele não liga, ele também emite um relatório de erro. Certo? Vocês conhecem isso, não conhecem? Não conhecem? Sim, né? Próximo ponto. Já dentro do nível de hardware, né? Então vamos lá. Medição. Medição do device under test. A gente chama a PCB de DUT. Então, no processo industrial de fabricação, quando você faz um teste na placa de circuito impresso, a gente chama de device under test. Então, na engenharia, a gente chama de DUT. O que é DUT? Só a placa. Device under test. Dispositivo em teste. Então, quando eu falar DUT, eu estou falando em quê? Teste na placa principal. Device under dispositivo sobre teste. Eu tenho, na segunda etapa, é fazer medições. Measurement, medições. Qual o tipo de medição que eu tenho? Com a placa ligada e com a placa desligada. O último ponto, que é então aqui eu tenho eliminação. Eliminar se é uma falha de software, se é uma falha de uso do periférico, se é uma falha da placa, do backhousing, se existe um panic full, se existe um boot panic. Ok, eliminei, descobri que a falha na placa, por exemplo. O que eu vou fazer agora? Fazer testes na minha placa. Medição, métrica, medir. Métrica. Na engenharia métrica é o quê? Instrumentação. O que é instrumentação? Multímetros, osciloscópios, analisador de espectro, equipamentos de teste em geral, smart curve. Então isso chama-se instrumentação. A gente vai fazer o quê? Aprender, né? Ou aprimorar os nossos instrumentos para fazerem medições na placa. Aí eu tenho várias medições. Medições quentes, com a placa energizada, e medições frias, com a placa desligada. Então, essa etapa do hardware consiste da técnica EMA, em medir. A gente pode usar uma comparação, tem uma placa para comparar, né? Tem um banco de dados já de métricas feitas numa placa, queda de tensão em diodo reverso, por exemplo, né? O banco de dados do Smart Curve, né? Então a gente pode usar vários aí, equipamentos que existem no mercado para medir. Né? Medir não somente a tensão, porque só medir a tensão não quer dizer muita coisa, não mede a corrente, né? E o último ponto, que é a ação, é o processo de solda. Processo de solda. Todos esses três processos, eliminação, medição e ação, são fundamentais para que a gente tenha sucesso na reparação. Então, primeiro ponto, eliminação. Primeiro ponto é o quê? Exaurir todas as possibilidades de ser uma falha de software. Básico. Segundo ponto, exaurir as possibilidades de ser um periférico, de ser um backhouse. Então, pego um chassi de confiança, pego a minha board, monto no meu chassi e testo. Se não der o erro, está no seu chassi, está no seu display. Simples, fácil. Terceiro ponto, verificar se não tem panic full se o aparelho estiver ligando. Se não estiver ligando, aí boot panic. Então, tenho duas formas aí de extrair logs de erros do aparelho, quando ele liga e quando ele não liga. Medição. Eu tenho várias técnicas de medição. Modo diodo. Modo diodo é muito bom? Sim, claro. Modo diodo é muito bom, porque eu tenho um banco de dados já, né? Nas ferramentas de desenho, JCID, ZXW, UXING, Bornell, eu tenho já as quedas de tensões. Porém, modo diodo ele é o menos eficiente, porque eu não tenho estado da corrente da malha. Eu não meço pinos overload. Se é um pino OL, overload, no modo diodo você não mede. E muitas vezes ali é um sinal. Aí mediu o overload, você não sabe se ele está bom ou se ele não está. Não é verdade? Não é? Quando não é um pino overload, o diodo funciona muito bem. Quando é um pino overload, você vai medir o overload. Você não sabe se o pino está aberto ou está com a tensão acima do valor máximo de medida. Segundo ponto, Smart Box. Já melhor que o modo diodo, porque o Smart Box ele tem estado da corrente da malha. Então você já consegue ter a tensão e a corrente. Então você já mede pinos overload. O Smart Curve.
Você também mede pinos overloads, porque você tem frequência na medição. Tensão, corrente e frequência. E o osciloscópio, que é o nosso objetivo, que a gente vai começar a trabalhar hoje aqui, que é o DSO, Digital Storage Oscilloscope. É um equipamento que a gente consegue fazer aí as medições com a placa quente. Então aqui já é a placa quente, começou vermelho aqui, tá vendo aqui? Ó? Vermelho quer dizer o quê? Que a placa, para usar o osciloscópio, tem que estar o quê? Energizada. Pode estar reiniciando, pode estar com baixo consumo, não liga, pode estar com alto consumo, só não pode estar em curto ou sem consumo nenhum. Então, se eu quero fazer medições com osciloscópio, a placa não pode estar sem nenhum consumo ou em curto-circuito. Aí não consigo medir nada. Agora, se ela tem baixo consumo, reiniciando, travando sozinho, desligando sozinho, fuga, eu consigo usar o osciloscópio. E a medição 4 são máquinas de radiofrequência, né? Para medir o barramento RF-FE, analisador de espectro, gerador de RF. Então são máquinas mais complexas que a gente já vai falar no nível 4. A gente vai trabalhar aqui no nível 4 e aqui no nível até o nível 3, que é conhecer tudo do osciloscópio. Então a gente vai se basear na nossa aula de hoje a aprender a fazer as métricas, as medições com o osciloscópio, porque ele que é capaz de fazer medições que os equipamentos da medição 1 e medição 2 não são capazes. E vocês já trabalham com o diodo reverso, né? Já trabalham com SMB, com Smart Curve, quem tem, quem não tem, né? Então vocês já trabalham com osciloscópio. Quem trabalha com osciloscópio aí já faz medição com osciloscópio? Ninguém? É fundamental, porque se você quiser fazer um reparo avançado, você tem que ter ferramentas avançadas. E não existe reparação avançada sem medição complexa. Reparo complexo requer ferramentas complexas. E o osciloscópio nem é tão complexo assim. Uma ferramenta muito superior ao multímetro, aos outros equipamentos de medição, porém não é tão complexo de utilizar. Só que tem que ter a placa quente. O que isso quer dizer? Atenção. Se vacilar, você corre risco de matar seu aparelho por erro de medição. Ok? Ok. Então a técnica EMA, a gente falou da eliminação, medição e ação. O que é ação? Ação é você entender do diagrama elétrico, entender da lógica da divisão do smartphone, entender dos blocos, entender da interação entre as partes. Não importa a quantidade de peças, de componentes que tem no smartphone, o que interessa é a interação entre eles. Um resistor pode causar uma falha catastrófica? Pode? Pode? Um capacitor pode? Claro. Um resistor de 10 centavos pode parar um iPhone 14 Pro Max de 10 mil reais? Pode. Não é isso? Um capacitor de 5 centavos pode parar um Samsung S23 de 10 mil reais? Pode. Pode. Um capacitorzinho de filtro numa alimentação de uma linha principal lá, se ele entrar em curto, pode parar o nosso smartphone, né? Então a gente tem que entender que não importa a quantidade de componentes, mas sim a interação entre eles. Está tudo interligado. Tudo hoje é interligado. Tudo hoje é compartilhado, não só na nossa vida, mas como na nossa board também. Então, nosso plano de ação é o quê? É saber analisar pensamento sistêmico, pensar fora da caixa. Nós queremos profissionais que pensem fora da caixa. O objetivo de vocês virem aqui, e o meu objetivo do Júlio, da filosofia Old School, é criar profissionais diferentes, que vão se tornar professores diferentes, técnicos diferentes. Por quê? Para ser igual a todo mundo, já tem vários aí. Então a gente está procurando algo diferente. Para você fazer algo diferente, primeiro ponto, dedicação. Dedicação supera talento. Um exemplo claro disso é o Cristiano Ronaldo. Dedicação supera talento. Mais uma vez, dedicação supera talento. Então, primeiro ponto, para você lograr sucesso na reparação, é dedicação. E a dedicação supera talento. Então, qual que é a minha dedicação? Aprender pensamento sistêmico, pensar fora da caixa, processos de solda corretos, trocar os componentes de forma correta sem causar problemas e fazer testes para que o aparelho tenha um controle de qualidade tão bom quanto é feito na fábrica. Não adianta eu reparar uma parte do meu circuito e colocar defeito em outra. Então a gente quer
uma reparação com qualidade total. Então isso é fundamental, não adianta, eu tenho que pensar isso. Se eu aquecer demais esse ponto aqui, eu resolvo um problema, mas do outro lado da placa eu tenho um componente, se esquentar demais aqui, eu posso futuramente danificar essa placa. Diminua o tempo de vida da placa, então eu tenho que pensar no meu processo de solda, no meu processo de reparo, de medição, o cuidado, então eu tenho que imaginar. Na reparação, muitas vezes, e no processo de solda, qual que é o segredo anterior? Imaginar. Imaginar o que você vai fazer antes de executar. Então você pensa, imagina, né? Fecha seu olho, mentaliza o que você vai fazer para executar a ação, antes de você executar. Eu faço muito isso. Poxa, vou fazer um swap, vou fazer uma medição, vou fazer uma análise complexa. Eu vou pensar. Vou pegar um multímetro, vou pegar na ponta lá no capacitor, vou limpar a resina. Eu já planifico antes de agir e mentalizo como que eu vou fazer, mesmo que eu não esteja fazendo. Quando eu estou executando, eu já tenho aquilo mentalizado. Poxa, eu vou dar uma palestra, tem 300 alunos. Cara, eu estou nervoso, mas eu vou planificar antes, vou pensar antes o que eu vou falar, como que eu vou agir, onde eu vou andar, qual o tom de voz que eu vou falar, o que eu vou executar naquela palestra, como eu vou me proceder naquela palestra, como eu vou vestir, como eu vou comunicar com as pessoas. Então, tudo tem que ser pensado antes. Então, você pode imaginar o que está fazendo. E a imaginação é fundamental. Então, primeiro ponto na dica na reparação. Pensa antes de executar. Planeja antes de executar. Mentaliza antes de executar. Poxa, eu nunca fiz um swap. Vou fazer o swap pela primeira vez. O que eu vou fazer? Vou imaginar. Vou imaginar como que eu vou fazer. Como que eu vou pegar na pinça. Como é que eu vou fazer a limpeza, levantar o CI. Como é que eu vou fazer o lift no CI. Por onde eu vou entrar no CI. Pensa antes. Imagina o que você está fazendo antes. Vou pegar a solda. Vou pegar a estação de solda. Vou fazer um movimento circular. Vou fazer Então você está imaginando e praticando com as ferramentas desligadas. Aí você vai executar depois. Você já tem uma sequência. Ah, então vou colocar a estação aqui, vou pegar o ferro de... Então, imaginar o que você está fazendo é muito importante antes de executar. Beleza. É exatamente isso, Mr. Gil. Toma mais uma água aí, que eu estou falando demais, tá louco? Acabou até a água já. Falando demais, ó. Então, a gente vai aprender aqui hoje a usar uma técnica chamada EMA. Eliminação, medição e ação. Eliminar as possibilidades, medir e agir. Então, primeiro ponto. Eliminar possibilidades. Tem ferramentas métricas para isso, né? Eu posso trocar periféricos, fazer análises, diagnósticos, logs de erro, medir meus equipamentos de teste, medições e execução. E aí eu posso imaginar antes de executar, para não executar e não fazer procedimentos errados. Então a gente tem que sempre entender isso. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Problema definido, 50% resolvido, né? E se não há processo, não há resultado. Então a gente tem que ter um processo contínuo para a gente tem que ter a melhoria contínua do nosso conhecimento. O objetivo nosso aqui é o quê? Que vocês evoluam cada dia. Não importa se é pouco, mas evoluam constantemente. Pensar um pouco fora da caixa. Para a gente pensar um pouco fora da caixa, a gente vai aprender a partir de agora um equipamento que vai nos proporcionar isso, né? Um instrumento, né, chamado osciloscópio. O osciloscópio vai me permitir fazer medições, testes, na segunda etapa do processo EMA, eliminação, medição e ação. Eliminação é o nível 1. Né? Vocês já fizeram nível 1 e nível 2. O que é eliminação? Descobrir se a falha é o periférico, se é a placa principal ou se é o backhousing. Você já isolou isso. Isso é nível 1. Nós não viemos aqui para falar nível 1. Né? Nós viemos aqui para fazer o quê? Um nível mais avançado. Então eu estou aqui na medição e ação. A eliminação já passou. Eu não vou ficar falando aqui de chassi, bateria, display, periférico. O nosso negócio aqui é reparo em placa. Então a gente vai aqui na medição e ação. A eliminação já passou. É fase inicial do reparo. Você está com falha na placa. Nosso objetivo aqui é o quê? Reparo em placa. Ou Android ou iPhone. Então a gente já passou por eliminação, certo? Já descobrimos se é software, se não é. Já eliminamos os periféricos. Então é a placa, é a board, é o DUT. Então nós estamos com a board com falha. Então aqui eu estou com a board. O negócio aqui é reparo na board. Então o que resta pra gente? Do EMA. MA. Medição e ação. Ok? Tá. Medição. Nós temos aí 8 pontos fundamentais de medições na board. 8. 8 pontos fundamentais. Primeiro ponto. Tensão e corrente.
quando você mede tensão no multímetro. Por exemplo, estou com erro 4013. Aí eu falo assim, mede a V-core da NEND. O que você está fazendo? É o ponto número 1 de medição. Medindo as tensões da NEND. Né? 3V0 ou 2V63, 0V9, 1V2. Você está medindo as tensões que alimentam a NEND. É o ponto 1. Quando você mede esse ponto 1 com o multímetro, é eficaz? Não, porque você não sabe a corrente. Se tiver uma fuga lá e a malha suporta uma corrente alta, por exemplo, a malha 3V0 da NEND aguenta 1 ampere de corrente máxima. Aí tem uma fuga de 100 miliamperes. Quando você medir, vai alterar a tensão? Não vai. Porque se a malha suporta 1 ampere de corrente máxima e tem uma fuga só de 100 miliamperes, é 10% que ela aguenta, não vai cair a tensão. Aí você mede a tensão, bateu 3 volts. Aí você fala, não, estou com erro 4013, mas eu medi as tensões da NEND, estão presentes. Você mediu certo? Mediu certo? Se tiver uma fuga naquela malha, se for uma fuga de 50 miliamperes, mais baixa ainda, vai atrapalhar na hora de atualizar o software? Vai. Mas você mediu a tensão como o time, está presente. Aí você fala assim, não, tem as tensões. Então a gente tem que ter o quê? Nesses 8 pontos de teste, todos esses pontos têm que ter ferramentas que consigam metricamente aferi-los de forma precisa. Então, só medir tensão. Primeiro ponto dos 8. 8 pontos. Tensão e corrente. Tensão e corrente. Não é só tensão. Tensão e corrente. Ou seja, se eu quiser medir uma malha de forma efetiva, eu tenho que medir a tensão e a corrente daquela malha. Só que para medir corrente, eu tenho que cortar, fraturar, separar essa malha e colocar um amperímetro em série com o circuito. Não dá para fazer isso na placa do smartphone. Num circuito, num device undertest maior, uma placa de TV, uma placa de som, na placa de videogame, talvez, nem tanto, uma placa de notebook, é possível alguns componentes você remover o indutor que são grandes, né, sem causar dano num outro componente do lado, e conseguir colocar lá o indutor em série com o amperímetro, por exemplo, na série do Power Manager, por exemplo, e medir a corrente daquela malha. Aí você matou, mediu a tensão e mediu a corrente. Mas no smartphone, difícil fazer isso. Por quê? São microcomponentes. Difícil você tirar. Imagina, levantar um componente e medir a corrente. Complicado, né? Então a gente usa equipamentos, por exemplo, que conseguem fazer medições, não efetivamente, claro, não mede igual medir a corrente. O Smart Box, o Smart Curve, não vai medir exatamente a corrente da malha, mas ele vai pegar a tensão, a corrente, a frequência e ter um xerox, uma foto, né, uma fotografia melhor do que só medir a tensão. Então, com instrumentos melhores, você consegue ter uma foto melhor daquele problema, daquela medição. Então, o multímetro, ele pega Então, por exemplo, o que o multímetro faz? Eu tenho aqui uma tensão elétrica. Tá vendo aqui, ó? Tá nesse nível aqui. O multímetro, ele pega uma amostra. Eu pego uma pipeta aqui, ó, coloco ela aqui nesse dispositivo, ele pega uma pequena amostra. A impedância do multímetro é muito alta. O que quer dizer isso? Ele pega uma gotícula aqui, que não interfere na tensão, e ele consegue medir a tensão. Então o multímetro tem uma impedância de prova muito alta, em torno de 100 kΩ. Então ele vai conectar aqui, ele vai encostar na água, vai tirar uma pequena amostra da água, sem interferir na água. Vai tirar uma microgotícula da água, que não vai baixar o nível da água. Se você... Por que eu estou falando disso? Porque os instrumentos de teste, eles também não podem matar o sinal de origem. Porque se você tem um instrumento de teste que mata o sinal de origem, você vai medir, o instrumento vai matar o sinal. Peraí, mas o osciloscópio, a impedância é variável. No multímetro, a impedância é fixa. No osciloscópio, a impedância é variável. Ou seja, você dosa a quantidade de amostra que você tira do sinal para medir. E se você dosar errado, você mata o sinal em vez de medi-lo. Então, os instrumentos de teste fazem o quê? Eles pegam uma pequena amostra do sinal para analisar. No multímetro, você pega uma microgotícula que não interfere no reservatório, que é a tensão, é a amplitude da tensão aqui, e consegue medir essa tensão. O Smart Box, você pega essa gotícula também, microgotícula, que tem impedância muito alta, são 2 multímetros, e você consegue analisar a tensão e a microcorrente dessa medição. Então você tem no Smart Box a instrumentação de tensão e corrente. Claro que não é a corrente real da malha, mas é uma medição que pode verificar se existe fuga naquela malha.
porque ele tem duas medições, tensão e corrente. O Smart Curve, tensão, corrente e frequência. E ambos pegam pequenas micropartículas que não alteram o nível e vão fazer a medição desse sinal. Já o osciloscópio, ele tem a impedância da sonda variável. 1 megaohms ou 10 megaohms. Dependendo do sinal que você vai medir, se você estiver alterando essa, ele tem uma chavinha na sonda, se você medir com a chave na posição errada, você faz o quê? Mede e o sinal vai para o osciloscópio, não vai para o circuito. Aí você, ou então mata o sinal. Aí você fala, não tem a frequência aqui. Não é que não tem, você está com a impedância errada. Então o osciloscópio é um equipamento que já começa na sonda. A sonda não é igual a ponta de prova do multímetro. A sonda tem uma impedância... Pode rodar para eles verem. A sonda, que esse o Júlio vai mostrar para vocês, tem uma impedância variável controlada por uma chave. Vezes 1, vezes 10. 1 megaohm ou 9 megaohms. Quando você coloca a chave, coloca mais 9 megaohms. Então ele pode ser 1 ou 10 megaohms de impedância. Pô, já ouviram falar em impedância? Já? Tudo tem impedância. O que é impedância? Muita gente falava impedância de forma errada quando media a escala de tensão de diodo, tá? Não tem nada a ver com diodo reverso e impedância. Aquilo ali foi uma terminologia errada, né, feita por profissionais da América do Sul que erraram no diagnóstico, falavam, impedância do teste. Não. Multímetro não mede impedância. Então tem equipamentos específicos para medir impedância. A impedância é a função da corrente sobre a tensão. Então, tudo tem impedância. A ponta de prova tem impedância muito alta. Para quê? Para tirar uma pequena parte do sinal sem alterar o sinal. Se você tem a impedância errada, quando você colocar para medir, você pode matar o sinal. Ficou claro? Poxa, então o osciloscópio é algo que se você errar na análise da opção de impedância na ponta, ele já começa errado. Então já começa errado aonde? Na sonda. Então você já mata o sinal na hora de medir. Então muito cuidado nisso. Vamos aprender a falar um pouco sobre o osciloscópio hoje, né? Vamos desvendar todos os segredos do osciloscópio. O primeiro segredo do osciloscópio é o quê? Né? Sonda. Então, daqueles 8 pontos, pode falar. A impedância, a resistência, quando a gente fala em impedância, fala em AC. Tá? Então, quando eu estou falando em sinal alternado, eu estou falando em impedância. O osciloscópio é um equipamento que mede alternado, contínuo, pulsante, barramentos digitais, sinais lógicos, etc. Quando eu falo em impedância, é Z. Então, Z, né, é dado em ohms. Então, por exemplo, a impedância do circuito de RF é 50 ohms. Então, o que eu estou falando? Z é igual a 50 ohms. Tudo que eu falar de radiofrequência, vocês já viram que no bloco de RF tem o número 50 na frente? 50, underline, o que é aquilo? É a impedância do sinal. Impedância da linha de RF. Então, por exemplo, se eu pegar um diagrama elétrico aqui, deixa eu abrir aqui um diagrama para explicar melhor. Onde está aqui, Júlio? JC aqui. Tem não? Tá. A impedância, para que você tenha uma correta transmissão de dados, por exemplo, de radiofrequência, ou medição, o equipamento tem que ter, no mínimo, a impedância igual do sinal. Ou a impedância é muito alta para tirar uma pequena amostra do sinal. Então, a gente fala em impedância casada. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha de RF, quando eu falo linha, eu falo em radiofrequência, eu posso falar linha. Então, chama linha de transmissão, linha de recepção. Quando eu falo linha em sinal digital, está errado. Tá? Aí é malha, ramo e nó. Quando eu falo linha, é radiofrequência. Linha de transmissão, linha de recepção. Então, toda a parte do diagrama elétrico voltado à radiofrequência chama linha de RF, TX, linha de RF, RX. Na linha de transmissão e recepção, de RF, a impedância média é 50 ohms. Ali é um sinal alternado, magnético, elétrico e magnético, radiofrequência. Então, por exemplo, se eu pegar um iPhone aqui, ó, vamos ver aqui, um iPhone 12 Pro Max, por exemplo. Teclado aqui não funciona os números, não? Vamos agora. Acho que dá para mostrar, né? Então aqui eu estou com o board view aqui, ó.
Então nós estamos com board view aí, ó. Vou colocar para vocês ali na tela.